treinamento para o Ministério de Intercessão, aberto a todos aqueles que gostam de aprender algo da Palavra de Deus, muita instrução, e para aguardar enquanto as intercessoras vão entrar online, nós vamos cantar um louvor, cantar um hino que fala justamente de oração, e falando de oração, e logo então em seguida a gente estará iniciando o nosso curso, o nosso treinamento, e que a gente estará explicando. Então, Deus abençoe e vamos estar louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar nos preparando então para esse momento. Vamos estar ajeitando aqui. Muito bem, estamos aí. Então, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, esteja na vida de todos vocês que vão acompanhar e vão estar recebendo esses ensinamentos, né? Nós saudamos aí as que já estão online, né? A Dani, a Suzana, a Claudineia, a Cláudia e a Leonilda. Estamos prontos para começar aqui esse nosso treinamento. Nós vamos fazer a oração ao nosso Deus para que Ele esteja abençoando as nossas vidas. Pai Celestial, nós começamos esse trabalho de oração pedindo a sua bênção, a sua graça, que o Senhor esteja realmente iluminando as nossas vidas e nesse dia tão especial em que nós estamos fazendo esse treinamento pela internet, que muitas pessoas vão ser abençoadas com esse ensinamento, que o Senhor esteja realmente iluminando essas pessoas e que possa dar fruto na vida de todos aqueles que sinceramente te amam, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, com a graça de Deus, nós estamos começando a nossa transmissão, conforme a gente havia combinado, e vamos então tentando trabalhar com 3 ferramentas ao mesmo tempo aqui, ver o que a gente consegue nesse tempo transmitir para vocês. A gente deu uma enxugada, alguns módulos não serão apresentados, mas a gente vai fazer uma reciclagem
e uma revisão de todo o material que precisa estarmos contemplando e ilustrando, né? A gente passou o dia aí montando, vendo o que é possível, né? Talvez na pressa alguma coisa possa ter escapado, aí depois a gente, na hora da transmissão, a gente consegue verificar. Então vamos lá. Despertando para atender ao chamado de Deus, né? Nesse tempo de dificuldade, nós temos visto aí como está difícil as pessoas atenderem o chamado na presença de Deus. Oh, meu Deus! E que tem um ministério, tem um dom e não se dedica a ele para que possa servir a Deus, né? Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso. Senhor, o que queres que eu faça? Essa deveria ser a pergunta de todo cristão verdadeiramente nascido de novo, né? Orai sem cessar. Nós vamos então começar falando sobre o chamado. Se a gente for ver mesmo, todo cristão é chamado para oração. Se nós estivéssemos olhando para o coração da igreja, todo cristão é chamado para oração. Mas como isso não é uma realidade, especialmente no Brasil, né? Do lado de cá, o povo não é chegado a orar, né? O povo gosta de cantar, mas não gosta de orar. Então a igreja tem uma deficiência de oração. E aí então surge a necessidade de o quê? De um serviço específico de oração para ajudar a igreja. O que é o ministério? A palavra grega diaconia significa serviço e não ser visto. Serviço ao Senhor. Para que ministério de intercessão? O exemplo é de Colossenses 4,12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, é um combate de oração. Oração é um combate, uma verdadeira batalha em que os intercessores vão batalhar pela vida de pessoas. Para que ministério de intercessão? Qual que é a finalidade? Orar, né? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Infelizmente, como eu estava falando, aqui no Brasil os cristãos oram pouco. E esse pouco de oração que eles oram, aí há, como Deus fala em Israel, pelo profeta Ezequiel, ele procurou uma pessoa para tapar a brecha, entrar na brecha e orar, e ele não achou. Então, para que não aconteça isso mais, o ministério de intercessão entra nessa brecha. A missão é para toda a igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, a igreja primitiva, ela tinha uma visão completamente diferente. Se a gente olhar em Atos, a gente vai ver muitas referências à oração da igreja, à oração dos apóstolos, à oração do povo. Então havia uma consciência muito grande. A igreja ela nasceu orando e orava muito, né? Diferentemente do nosso tempo. O Espírito Santo chama e levanta pessoas com um ministério, um serviço de oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Colossenses 4:3. Então, está aí um texto mostrando aí o trabalho, o serviço da oração. 2 Timóteo 2:1-2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, para que a gente possa ter esse tipo de vida quieta, sossegada, piedade e com honestidade, há necessidade o quê? De que se façam orações, né? Então, pelo tanto de desonestidade que existe nesse país, subentende-se que nós oramos pouco, né? Nós deveríamos estar orando muito mais, ter muito mais gente orando, né? Muito mais pessoas agregadas ao trabalho da oração. Porque é bom e agradável diante de Deus, o nosso Pai.
Essa é a missão da intercessão, porque é bom e agradável diante de Deus, o nosso Pai. Então, há no seu coração, é bom, Deus acha isso muito bom e é agradável, sagrado ao coração de Deus de ver pessoas dedicadas a orar, não apenas por elas, mas interceder por outras pessoas, muitas vezes pessoas que a gente nem conhece. Súplica é a oração pedindo para si mesmo. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Salmo 17:1. Súplica, então, é a oração, geralmente, que a gente pede para nós mesmos. Oração coletiva de toda a igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12:5. Então, oração coletiva. O grupo todo está orando, né? A igreja toda está orando para um determinado fim. No caso aqui, a igreja orava para que seu pastor, o apóstolo Pedro, fosse liberto, né? A oração da igreja, então, veio aí abençoando. Intercessão é a oração a favor dos outros. Esse é o trabalho do ministério de intercessão. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Então Deus falando com Jeremias, Jeremias 7,16, falando com Jeremias a respeito de Israel, né? Dizendo para não orar por aquele povo. Não orar, não interceder, não pedir. Porque era muito pecado, era muita rebelião, então Deus tinha uma outra forma de tratar com aquele povo. Clamor, oração em voz alta. Salmo 34,15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, há necessidade realmente de que o ministério de intercessão seja formado por pessoas que estejam qualificadas espiritualmente. Nós vamos ver para que ele possa operar muito mais rapidamente. As pessoas hoje já têm o costume de fazer, dificilmente faz orações pedindo perdão pelos seus pecados, né? Visão do ministério. O ministério de intercessão tem por objetivo dar cobertura de oração e interceder por todos. Ministérios, atividade da igreja, liderança, famílias, pessoas que precisam de oração, né? Ora pela cidade, pela nação, pelas nações, clamando para que o Senhor Deus possa trazer à existência as coisas que não existem, que Deus deseja realizar por meio do corpo de Cristo, a sua igreja. Então, é uma visão bem ampla, é um trabalho muito consagrado à oração e estar realmente com um relacionamento muito perto de Deus para que possa estar intercedendo, né, pelas causas das pessoas, né, pelas causas que são necessárias, né, que vão se apresentando no dia a dia. Estar na base de toda segunda-feira. No caso nosso, nós usamos a segunda-feira, né? Cada ministério tem aí o seu dia, escolhe o dia mais apropriado para todos os integrantes, né? Orando e intercedendo pelas vidas das pessoas que o Pai Celestial tem nos feito chegar à mão. Então, as mãos. Então, sempre haverão pessoas que vão estar pedindo oração, precisando, e o Ministério de Intercessão está aí para isso. A gente ora por todas as pessoas, não tem discriminação nenhuma. Qualquer tipo de pessoa, não importa o sexo, não importa a religião, se tem ou se não tem, não importa a situação financeira, o Ministério de Intercessão ora pelas pessoas que pedem oração. Não há nenhuma outra exigência. E mesmo que a pessoa se encontre num estado de pecado grave, o Ministério de Intercessão estará intercedendo por ele. Esse aí foi a base do Ministério de Intercessão ao longo desse tempo aí, né? Que estava aí eu, a minha esposa, a pastora Catarina, a irmã Cláudia, a irmã Lucier, a irmã Claudineia, a irmã Elisandra, a irmã Suzana, a irmã Leonilda e a irmã Wanda, né? No ministério já ordenado. Servir pelas pessoas, servir orando pelas pessoas, né? O nosso lema é um jargão militar, missão dada é missão cumprida. Por que militar usa esse jargão? Civil, em geral, começa as coisas e para.
não consegue terminar a missão. A vida militar não tem disso. Uma missão dada, ele tem que cumprir aquela missão. Por isso que ele já fala, missão dada é missão cumprida. Quer dizer, não tem desculpa, não tem essas desculpinhas esfarrapadas. E o cristão, e o apóstolo Paulo, ele utiliza essa terminologia falando que nós somos soldados de Jesus Cristo. Então, se nós somos soldados, nós temos que encarar a nossa missão como um soldado. A missão dada é a missão cumprida. Nós declaramos isso a cada reunião no finalzinho, missão dada é missão cumprida. Quer dizer, a gente vai muitas vezes doente, a gente deixa as pessoas doentes em casa, é situação difícil, não importa, nós temos uma missão de estar intercedendo. E claro que nós temos os benefícios que o Senhor concede a todo aquele que o serve. Orar pelas pessoas, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Filipenses 1,4. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que dizer, né? Se é um ministério, a gente tem que fazer com alegria. Porque o serviço, ele é para Deus. Nós estamos orando pelas pessoas, mas é um serviço para Deus. É um serviço para Deus. Sendo um serviço para Deus, só podemos fazer com alegria. Ainda que a nossa vida esteja passando por provas, isso vai acontecer muitas vezes. Como Jesus. A gente tem que imaginar Jesus sofrendo daquele jeito, mas ele não abriu a boca. Ele cumpriu a missão dele. Ele veio fazer por nós. Agora nós temos que fazer alguma coisa por ele, né? Intercessão. Missão. Nosso serviço é orar por pessoas conhecidas e desconhecidas. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas que nós oramos, a gente nem sabe quem é. Deus abençoa, traz aquela providência. Não importa, nós cumprimos a nossa missão, que foi orar pelas pessoas. Missão. Nosso serviço é orar por Agudos, a cidade onde moramos. No nosso caso, nós oramos por Agudos em específico, mas a gente ora por outras cidades, outras nações, pelo país todo, estados, conforme vão surgindo as situações, a gente sempre levanta um clamor, né? Vendo aí muitas vezes enchentes, situações acontecendo em outros estados, em outras cidades, nós também intercedemos. Mas a base, a gente começa orando pela cidade que a gente mora, porque aqui estão a maior parte da nossa família, a maioria trabalha aí, se congrega aí, é a cidade onde que a gente nasceu. Muitos não nasceram aí, mas estão morando aí. Então a gente ora aqui, mas a gente, em geral, ora por todas as cidades que Deus tem nos colocado. Orar, nosso serviço também é orar pelo Brasil e suas necessidades, né? E a gente vê aí que as necessidades do nosso país é muito grande. É muito grande. Então há necessidade de nós estarmos intercedendo por ele, porque cada vez mais as forças malignas trabalham adoidado aqui, como a gente tem aprendido, né? Missão 2 do ministério. Formar e preparar um exército de intercessores como reparadores de brechas. Isaías 58:12. Levando-os à intimidade com Deus e trabalhando para gerar nos mesmos um coração voltado a amar e cumprir a vontade do Senhor e nossa igreja. Onde nós nos congregamos, cidade de Agudos, no Brasil, né? E assim cada ministério que é levantado faz a sua parte também na sua localidade, aonde ele está lotado. Formar um exército de intercessores. Então, a gente, entre as coisas, né, a gente sabe que não é fácil formar um exército de intercessores, porque é uma questão difícil de você convencer as pessoas a estarem orando, né? Mas devagarinho o Espírito Santo vai preparando o coração de pessoas assim. Exigência, amor pelas pessoas. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações noite e dia. 2 Timóteo 1:3. Então, amor pelas pessoas. É necessário amar as pessoas. E como é que a gente ama as pessoas? A gente vê que o sofrimento de Cristo foi por todas as pessoas. Então a gente sabe que Cristo morreu por aquela pessoa, independentemente do que ela está fazendo. A gente tem o trabalho de orar pela sua vida. Então o amor pelas pessoas, né? A gente olha e vê aí o exemplo de pessoas que se solidarizam com o sofrimento de outras pessoas e acabam sendo, assim deve ser o ministério de intercessão, né? Aqueles que assim se propõem. Interceder quer dizer orar pela pessoa, por ter misericórdia. Gente egoísta não consegue ser intercessora. Tem que ter alegria em ver Deus abençoar outras pessoas através da sua oração. Egoísta não, e invejoso também não, né? Porque você vai orar para uma pessoa, de repente ela consegue algo, uma casa, um carro, sei lá, alguma coisa que ela está precisando, e de repente a pessoa tem inveja. Então, para ser intercessor não pode ser nem egoísta nem invejoso. Interceder é orar pela pessoa por ter misericórdia. Gente egoísta não consegue ser intercessora.
Interceder é ter tempo para orar por outras pessoas. Uma decisão que precisa pesar na balança. Né? Por quê? Porque a gente vai gastar tempo para orar por outras pessoas. Regra básica. Não absorver. Isso aqui é o coração do ministério. O intercessor deve orar pela pessoa, ter misericórdia, aconselhar, mas nunca absorver, recolher para si e sofrer com o problema de outras pessoas, mesmo que seja da sua família. Não é fácil, mas é necessário. Se estiver envolvido, você não consegue ouvir a voz de Deus. E isso, às vezes, é o motivo de, muitas vezes, o fracasso de uma pessoa no ministério por causa disso. Né? Ela não consegue separar, que ela precisa estar em condições de ouvir a Deus. Se ela recebe aquilo lá, ela acaba ficando deprimida, muitas vezes, e ela acaba não sendo um instrumento de Deus para poder ter a direção e saber o que fazer, correto? Então não absorva, porque acontece isso aí, ó. Se absorver problema, lembra-se bem dessa ilustração aí. Às vezes absorvendo o problema dos outros, acaba acontecendo assim. Ela realmente cai, espiritualmente é uma queda terrível. Se temos compromisso com Deus, Ele tem compromisso conosco. Isso não tenha dúvida nenhuma. Todos aqueles que servem a Deus com compromisso, sabem que Deus terá um compromisso com ele e com a sua família. Então, de alguma maneira, Deus sempre vai diferenciar os seus servos. Né? Ele fala isso em Malaquias. Coloque Deus como prioridade e não como opção. Infelizmente, isso tem sido uma constante na vida das pessoas. Colocam Deus como opção. Não, ele tem que ser prioridade. Por isso que nós o servimos. Nós fazemos isso por amor. Compromisso, as faltas. No trabalho só faltamos em casos graves, doenças, acidentes. No ministério tem que ser igual. Doenças pessoais ou de família, alguma coisa que não dá para relevar, né? Ou acontece de ter que trabalhar nesse horário, né? Ou acontece de às vezes acontece de ter, né, pessoas que trabalham no horário que estão fazendo as reuniões de intercessão. Então, às vezes tenta-se fazer o máximo possível para aproveitar a pessoa, né? E trabalhar doença. Então, são as situações aí, às vezes não vai trabalhar doente, então realmente a doença, tá, ainda mais agora em tempo de pandemia, né? Por isso, aliás, até para tranquilidade, nós estamos fazendo isso online, né? Por que uma pessoa desiste fácil de um ministério? O que motiva uma pessoa a desistir fácil? Porque ela não quer morrer. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Então, ele precisa aí, como a semente, crescer, né? Nasce. A gente tem que morrer para as coisas. Você tem que realmente se consagrar. Todo ministério é assim. Todo ministério tem um preço, né? Porque ela não quer morrer. Pagar o preço que é exigido, obedecer o que aprender, se preparar para a ingratidão. Tudo que Deus te deu deve ser usado no seu ministério. Tempo, dinheiro, casa, carro. A gente tem que ter um envolvimento. Não tem como a gente desenvolver um ministério não pagando o preço, né? Disso. Todos são assim, né? Você faz falta na oração. E como faz, né? Cada integrante do Ministério de Intercessão, quando deixa, ele faz falta. Porque é um grupo já montado para interceder pelas pessoas, as pautas estão ali para orar. Então a gente tem pautas diversas de oração. E isso é importante. Você faz falta quando falta. Hashtag você faz falta quando falta. Então, contamos contigo. Então, essa é a situação de nós podermos parar para pensar o quanto que é importante a gente estar no grupo orando. Às vezes a gente não tem dimensão da importância que é. Adotar ficha de presença, isso vai de cada ministério, né? Confirme sua presença, vou, não vou, né? Como diz a mocinha aí, né? Se eu for, eu vou. Então, caronas, combinar antes, como todo bom cristão, né? A gente tá aí que nem o cachorrinho tomando uma carona com a tartaruga, enfim, cada um se vira como pode e está lá presente. Vamos de carona, cuidado, às vezes a carona pode acontecer, se muita gente num lugar só pode acontecer aquilo ali, né? Mas vamos de carona. Tirar licença do ministério. No caso de muitos problemas, de repente uma situação, aí tira licença, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. E aí cada um tem as suas regras próprias, né? Privilégio do intercessor. Eu não desisto de orar pelas pessoas, porque eu sou um resultado de orações de outras pessoas. Muitas pessoas oraram para que a gente se convertesse. A gente nem sabia disso. De alguma maneira Deus ouviu essa oração. Então o intercessor ele tem tanta consciência disso, que
que agora ele, pela gratidão que ele tem a Deus de ter sido alcançado, porque fala sério, olha a vida que a gente levava antes de estar no Senhor. Dá uma olhada, acho que ninguém quer voltar, né? Por pior que a gente, por mais difícil que esteja a nossa luta, não dá nem para pensar em voltar onde a gente estava. Então agora eu creio que é uma grande missão, né? Privilégio, mudança. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus fará mudança na sua vida, não tenha dúvida. Eu creio que cada uma das irmãs do Ministério de Intercessão tem bênçãos para contar de como Deus trouxe mudanças nas suas vidas através do quê? Desse momento de estar consagrado em oração a Deus, né? Acho que todos nós temos. Enquanto oramos pelas pessoas, Deus promove mudanças em nossa vida, de forma que não mais seremos os mesmos. Não. Isso é uma coisa que vai mudar muito a vida de todo intercessor, né? A pessoa com oração é outra coisa. Existem pessoas que cantam na igreja, que faz isso, que faz aquilo, mas igual ao trabalho de oração, crescimento. Cristo, e ele mesmo deu uns para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 7, 11 e 12. A edificação semanal. Normalmente o ministério de intercessão sempre tem pastor ou pastora. E esse contato faz com que os integrantes elevem o seu nível espiritual, mesmo que não percebam, porque acaba sendo um discipulado, né? De todas as formas, e isso faz com que eles cresçam espiritualmente mais do que muita gente que está aí, muitas vezes naquela base do vai um domingo sim, 3 domingos não, e assim vai, né? É um privilégio crescer espiritualmente, então é um crescimento, né? Você vai subindo os degraus da escada, então cada vez mais você vai subindo, porque você vai sendo tratado, vai estar ali, você vai ter que tratar e lidar com os problemas das pessoas, né? Créditos com Deus. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Jeremias 15, 1. Olha só a consideração que Deus tem pelos seus intercessores, Moisés e Samuel. Ele cita aí 2 grandes profetas, os 2 maiores profetas de Israel, e ele coloca eram intercessores, né? Que nessa situação ele fala, nem esses 2 intercedendo eu ia deixar de punir o povo, né? Então faz a referência a 2 intercessores de peso, né? Moisés não precisa dizer muito, basta ver as coisas, as obras que ele fez, né? Ter resposta. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10, 12. Deus não deixa o intercessor sem resposta, ele não deixa ninguém, mas é que o intercessor acaba tendo mais confiança e intimidade, porque o seu trabalho de oração ele é semanal. Vocês imaginem que toda semana estará orando. Então aquilo vai e orando num grupo que vem com a mesma finalidade. Então estão reunidos para quê? Para intercessão, para orar pelas pessoas, né? É um privilégio ter a resposta de Deus como Daniel teve, né? O 5º privilégio é o poder da oração. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu de quase por meia hora, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, 1 e 4, silêncio no céu. Que privilégio, houve um silêncio para ouvir as orações. Apocalipse para, no momento que fala que o céu para, é para ouvir a oração dos santos. Isso significa que realmente lá no céu tem muito impacto a oração do santo. É um altar de incenso, né? O de Israel era feito dessa forma, com incenso. Hoje é feito com a oração, né? O nosso objetivo é ter um grupo de pessoas comprometidas com Deus, uma vez por semana, de vir orar a favor de outras pessoas. Essas pessoas são chamadas intercessoras. E o grupo chamado de Ministério de Intercessão, né? Serviço de intercessão, serviço de oração. Coisa simples. Nosso objetivo é pessoas que orem a Deus. As soldados de oração. Mas você falou, pastor, está errado aí. Na verdade é assim. Soldada existe e é aceito na língua portuguesa, mas as Forças Armadas, eles não usam a terminologia soldada para mulher, porque teria que usar em todas as patentes, e algumas patentes criariam problemas. Por exemplo, tenenta, major não tem, cabo não tem feminino, então eles adotaram que você coloca o gênero do artigo na frente e coloca, então, a soldada, a soldado, o soldado, né?
E assim por diante, né? O cabo, a cabo e assim embora. Então, soldadas, né? As soldados de oração aí que estarão marchando nas suas orações, né? O que é preciso para ser intercessora? Orar sem cessar, claro. O perfil do intercessor: ter fome de oração, paga o preço do discipulado, submissão ao pastor, confessa pecados na reunião, unicidade dos integrantes, ser sensível à voz do Espírito Santo e ativar o uso dos dons espirituais. Os dons espirituais eu tirei, ia ficar muito grande. Nós vamos fazer uma segunda oportunidade. A gente vai falar dos dons, porque a gente gosta de falar com calma dos dons, em função da necessidade de instrução, né? Dom e jejum eles ficam para outra ocasião. Nós estamos falando mesmo mais do tipo, do perfil do trabalho do intercessor. Tem fome de oração. Aí a pessoa vai ficar cheia do Espírito Santo, não tem jeito. Tem que ser cheia do Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. John Hyde, conhecido como o homem que orava. O John aí é N no final, não é M, erro técnico. Erro de digitação. Fome de oração, ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo é não contrariá-lo em sua vontade. E para isso tem que orar, né? Tem que orar, muita oração mesmo. O perfil do intercessor: paga o preço do discipulado. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus 26:40. É a dificuldade, né? Se a gente for perguntar para a maioria das pessoas hoje, igreja por igreja, quantos que conseguem ter uma hora de oração? Vocês não vão ver muita novidade não, viu? Paga o preço do discipulado. O discipulado é importante, né? Hoje nós estamos com bastante problema com a pandemia, em função dessa questão do isolamento social, mas fora isso, a regra é que estejamos sendo discipulados, né? Vamos discipular e ser discipulados. Submissão ao pastor, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então essa questão da submissão tem que estar a ver a questão de disciplina, né? Mesmo que o pastor seja amigo, bonzinho, legal, brincalhão, gente boa, molecão, animado, piadista, descontraído, ser chegado, não confunda as coisas. Respeite ele como seu pastor. É questão de autoridade. A gente vê muitas vezes pessoas hoje: eu não respeito o pastor, eu não sei o quê. Isso no reino de Deus não existe. Ele pode ser e vai ser, né, uma pessoa imperfeita, com defeitos, mas a gente respeita a autoridade, né, vamos dizer, a patente que ele tem. O perfil do intercessor: confessa pecados na reunião. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Então, tá aí a base bíblica. Aliás, a igreja primitiva tinha isso como um costume de vida, né, espiritual, né? Confessa o pecado para quê? Confessa o pecado para orar e estar limpo. Aí vai fazer a oração e sabe que Deus vai ouvir, porque é o pecado que atrapalha, né? O perfil do intercessor: pecado oculto não deixa de ser pecado, né? Esse é o, infelizmente, né? Livre-se dos pecados de estimação, porque pecado oculto não deixa de ser um pecado de estimação que nos separa de Deus. Pecados ocultos: quem esconde os seus pecados não será bem sucedido. Quem os confessa e abandona obterá misericórdia. A Bíblia judaica. Deus retém a bênção da igreja. Infelizmente, muitas vezes o grupo, a vida da pessoa acaba sendo tem retido bênçãos porque tem pecados, coisa escondida lá, né? Josué 7:11, o grande exemplo está lá, né? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da bagagem o puseram. Então Deus mostrou que não podia, então Israel perdia a guerra, né? Aí teve que achar e descobriram lá o Acã, né? Deus poderia ter ido direto ao Acã, porém não fez isso. Deus queria mostrar que o pecado afeta a todos. Infelizmente, o pecado leva a derrota espiritual, derrota em todos os sentidos, né? Então o pecado é o grande inimigo do povo de Deus, da humanidade em geral. Confessar pecado é não dar lugar ao diabo. Posso entrar? Esse lugar já está ocupado por Jesus. Então o diabo, se der brecha, ele entra mesmo.
O perfil do intercessor. Funciona assim a confissão. Os pecados cometidos até antes de iniciar no ministério, geralmente isso é uma regra de ministério de intercessão, né? Serão confessados no mapeamento espiritual pessoal com o pastor. Os pecados cometidos a partir do ministério são confessados em cada reunião. Então, tudo aquilo que trouxe de bagagem errada fica ali na ética pastoral, que o pastor não perdoa pecados, mas ele orienta, ora pela pessoa, né, para que ela não tenha brecha. E dali para frente, a regra geral que ela pecar, ela vai para o ministério. Por quê? É uma maneira de nós estarmos nos policiando e melhorando a nossa vida espiritual, né? Então, a confissão de pecado semanal ajuda a manter nossa vida sob vigilância, obediência e santidade. Não tenha dúvida que o crescimento nesse sentido é muito grande. É muito grande se comparar com relação à maioria das pessoas que vivem cometendo um monte de pecado, fazendo coisa errada, tudo escondido, não tenha dúvida nenhuma. Exemplo de confissão. Aí a gente coloca exemplo simples, né, para não comprometer. Confesso o meu pecado, pois discuti com meu marido e falei palavrões. Peço perdão ao Pai em nome do Senhor Jesus, porque irei pedir perdão ao meu marido. Pronto. Confesso o meu pecado porque discuti com minha irmã. Falei palavras ofensivas que, como cristão, não deveria falar. Eu já pedi perdão para a irmã que ofendi. Pronto. Já está confessado. O pecado nos separa de Deus. O pecado impede a oração. Preste atenção. O Senhor não está fraco demais para salvar. Ele não é surdo. Pode ouvir muito bem o que vocês lhe pedem. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus virou seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Os seus dedos estão sujos de pecados. Vocês vivem falando mentiras e cochichando maldades. Então, esse texto de Isaías, né? Isaías 59, 1:3 na Bíblia Viva, né? A unicidade dos integrantes. Como tudo, né, nós temos que funcionar como um exército. O poder da unidade do grupo. É isso que agrada ao coração de Deus, né? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4:12. Nenhum de nós é tão bom e tão forte como todos nós juntos. Então, a base, o ministério é formado por partes. Como a mão tem dedos, né? Qualquer um que tirar faz falta, né? O cordão de 3 dobras é a força do ministério de intercessão reunido em base de oração. Então, quando nós nos reunimos, é essa visão que tem que se ter. Já o ministério se congrega para estar intercedendo. É ali que está a força, onde Deus traz as revelações, os dons são utilizados. Ali realmente Deus manifesta, o Espírito Santo trabalha de uma maneira poderosa na vida dos intercessores. A gente sabe, claro, que haverá guerra espiritual, porque ou a gente está do lado de Deus ou está do lado do diabo. Então, se estiver do lado de Deus, o diabo vai atacar. Do lado do diabo, ele vai escravizar. Não tem escolha. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. A oração na base do ministério de intercessão também é para ajudar uma outra, né? Então, de fato, a gente vai estar sendo ajudado porque a gente ora também uns pelos outros, né? Também vos digo que se 2, tem o mesmo texto aí, né? Mostrando a necessidade de nós estarmos unidos, né? Ser sensível à voz do Espírito Santo faz parte. Sexta princípio aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que estar 100% conectados com a voz do Espírito Santo. Ele nos revela, orienta e conduz. E à medida que o grupo vai amadurecendo, as pessoas vão amadurecendo e isso vai ficando mais fácil, né? Então sempre Deus estará usando cada um dos integrantes de forma diferenciada. A voz do homem procura sempre a vontade da carne. A voz de Deus nos corrige e orienta. A voz do diabo nos leva a pecar nas tentações. Então a gente precisa... são 3 vozes, né? Tem gente que escuta a voz do homem, escuta a voz do diabo e não gosta de ouvir a voz de Deus. Até que para ouvir a voz de Deus tem que orar, né? Então quem não ora não ouve a voz de Deus. Tem gente que fala, eu gostaria de... Deus não fala comigo. Mas como vai falar? Olha o que a pessoa vive fazendo. Muitas vezes só pela misericórdia mesmo, né? Então o ministério de intercessão, ele preza por ouvir a voz de Deus. Então, fim da primeira parte. Então, o primeiro módulo está concluído. Vamos para a segunda. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Depois, à medida que qualquer coisa que queiram perguntar, acredito que dá para a gente acompanhar aqui, pode postar aí. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um
para o que for útil. 1 Coríntios 12, 1 e 7. Então, os dons do Espírito Santo, eles são dados. De alguma maneira, uma intercessora vai falar, vai ser usada mais em profecia, outra em visão, outra variedade, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Isso conforme aquilo que Deus tem para aquela noite, né? Mas os dons a gente vai falar especificamente deles numa outra oportunidade, para eu trabalhar bastante cada um dos dons, sem necessidade de correr, porque a gente fala só sobre os dons do jejum. Estudaremos os dons espirituais em outro treinamento. Então a segunda parte já acabou. Terceira parte. Os membros têm, geralmente, hoje em dia todo mundo trabalha com um grupo de WhatsApp, o ministério não é exceção, né? Porque aí é fácil da gente comunicar-se com todos, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, Jeremias 48, 10a. Esse é um versículo que pesa bastante, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas boas para o mundo, para a família, para tudo. Na obra de Deus faz de qualquer jeito. Não dá para fazer, é desse jeito, é daquele jeito. Nós temos que entender que para Deus, olha, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus nos abençoa, mas a gente tem que ser grato, né? Não podemos pensar, a gente coloca a mulher aí, não é machismo não, é porque a maior parte de ministério de intercessão são mulheres, né? Infelizmente as mulheres, que os homens não tem muita essa vocação, quer dizer, não se faz para ouvir o chamado do Senhor, né? Perfil do intercessor: ter persistência, entender a atuação dos anjos, fé, oração, coragem e atitude, o foca, né? É misericordioso, é dizimista do Senhor, busca a santidade todo dia, ter um coração perdoador. Ter persistência, não desistir nunca. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, de noite e de dia. Lucas 2, 36, 37. Então, um exemplo de uma mulher intercessora, que não desistiu nunca, mesmo com a perda do marido, que viveu só 7 anos, não se sabe se chegou a ter filhos, mas ela manteve-se consagrada e não estragou a sua vida, né? No pecado, ou mesmo tinha o direito de casar-se de novo, mas ela preferiu ficar servindo ao Senhor. Então, o exemplo de Ana, a profetisa, né? Você poderá me ver cansado, mas nunca me verá desistir. Então, na obra de Deus, é muito triste quando a gente vê as pessoas que desistem facilmente do serviço do Senhor, né? Porque é para Deus mesmo, então faz de qualquer jeito. A gente não pode pensar dessa forma, porque maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Entender a atuação dos anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Nós não mandamos neles, mas eles podem nos ajudar muito. Eles são reais, né? Louvam a Deus, cumprem a sua vontade, são superiores aos seres humanos, habitam no céu, não se casam, não podem ser adorados, podem se manifestar de forma humana. Há muitas coisas a serem vistas, e eu creio que à medida que vai amadurecendo a espiritualidade e o conhecimento do ministério de intercessão, a gente favorece também que os anjos apareçam para nos ajudar em muitos momentos, né? Eles aparecem de diversas formas, e eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos anjos do Senhor, e sei que eles nos ajudam em muitos momentos, e os anjos estão realmente a serviço daqueles que vão herdar a salvação, né? Nós que já estamos aí servindo ao Senhor. Fé, oração, coragem, atitude. Aquela palavra foca que a gente usou, né? E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Gênesis 18, 32, 33. O Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Então ele falou: o senhor vai destruir lá se tiver. Então ele foi diminuindo, né? De 100, aí, né? Chegou 10. Se o senhor tiver 10 justos lá, o senhor falou: olha, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruo. E aí foi fogo para lá, né? Infelizmente, os anjos foram lá, tiraram o Ló, que era sobrinho dele, sobrinho do Abraão. Olha a diferença, o tratamento. Foi lá tirar o sobrinho dele, a esposa e as 2 filhas. A esposa, infelizmente, ela desobedeceu a ordem dos anjos e virou uma estátua assim de sal, né?
E aí se pergunta, qual foi o pecado que condenou Sodoma? Sodoma e Gomorra foram sodomizados por Belial. Mas o que foi o mais grave? Então ali ficaram apodrecidos com o pecado da sodomia, masculina e feminina. Então havia homossexualismo e havia a relação mesmo nos casamentos, sodômica. Mas o problema maior foi o quê? Foi o orgulho, a soberba, né? Porque a soberba não deixa se humilhar e se arrepender. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância, de ociosidade teve ela e as suas filhas. Então, infelizmente esse é o mal que é o ser humano, né? Começa a ficar abundante, rico. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? As facilidades da vida tiram a espiritualidade. Ele troca a salvação pelas benesses desta vida. E aí, bye bye, né? Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberdeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, as abominações, o que é? As obras de Belial, né? Ele sodomizou essa terra. Fé, oração, coragem e atitude. Fé, para orar por um povo pervertido. A gente tem que ter fé. Oração, Abraão era intercessor nato. Coragem, insistiu em pedir a Deus. É o privilégio do intercessor. Atitude, 50, 45, 30, 20, 10. 5 vezes. Que coração misericordioso. Ele foi lá. Se eu tiver 50. Aí ele parou, pensou, não, 50 justo é muito, hein? Lá é muito pecado. Senhor, se tiver 45, ele tirou 5. O senhor falou, tá bom, se tiver 45 eu não destruo. Aí ele falou, não, 45 é muita gente ainda. 30, senhor. Tá bom, se tiver 30 justo eu não destruo. Ele pensou bem, não, 30 não, vamos diminuir, que eu acho que é muita gente, estou esperando muita gente lá, é muito pecado. Se tiver 20, ele falou, tá bom, se tiver 20... Abraão pensou de novo, quer saber de uma coisa? Acho que 20 é muito, vamos abaixar, vamos chegar a 10. Não tinha 1, porque Ló e a família dele não era de lá. Não tinha um justo, toda a população estava contaminada pelo pecado. E aí, morreu todo mundo, né? É misericordioso, Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não julgar, caso a pessoa seja reincidente em pecados, mas orar a Deus por compaixão do pecador. Às vezes a gente fica com raiva de ver uma pessoa cometer um erro várias vezes. 1, 2, 3, a pessoa tá... Mas o trabalho do Ministério de Intercessão não é julgar a pessoa, é orar por ela. É orar e pedir a Deus por ela. É realmente ter misericórdia. Por quê? Porque se a gente pensar, mesmo sendo pecador reincidente, daquele jeito ele vai para o inferno. A gente não pode ter alegria em ver uma pessoa ou achar, não é bom, vai para o inferno. Peraí, gente, até o último momento aquela pessoa pode se arrepender. Jesus pagou o pecado de todo mundo, a gente não é melhor do que ele. A gente está numa graça. Agora, essa graça não dá o direito da gente desprezar, infelizmente, aquela pessoa que está sofrendo ou que está no seu pecado, né? O perfil é ser misericordioso, né? A gente precisa ter misericórdia das pessoas, porque Deus é misericordioso. Então a gente precisa expressar o coração do Pai. E por isso que Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a gente precisa ter misericórdia das pessoas, independente de quem são. A parte mais, acredito, difícil nos nossos tempos, em que as pessoas se tornaram avarentas. E eu creio que o Mamon está ganhando muito nisso. E infelizmente as pessoas têm dificuldade quando nós falamos em dinheiro. E acredito que eu tenho até moral para falar isso, porque sendo pastor, eu trabalho, eu tenho meu salário, eu também sou dizimista há 34 anos, ininterruptos, todo mês eu pago meu dízimo, quer dizer, o meu ministério ele é voluntário, faço por amor, minha esposa trabalha, é dizimista, meu filho, né, foi criado assim, e assim segue a sua vida. Então assim, a gente tem bastante condição de falar isso. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos os dízimos e ofertas. Nós não vamos fazer um estudo sobre isso aqui, né? A gente vai colocar apenas, que aí fica aquelas questões, a gente teria que estudar história, hebraico, uma série de coisas, não é a nossa intenção. Isso aqui é realmente para quem já é convertido e tem um coração. O dízimo é dado por fé, por ser obediente, por ter misericórdia da igreja, sabendo das dificuldades. Por exemplo, olha a situação que nós estamos agora. Para a gente poder ter tecnologia
para poder fazer transmissões de trabalhos da sala pastoral, onde estou fazendo hoje. E também, quando nós estamos congregados, a gente teve que montar 2 bases e tivemos que adquirir aparelhagem, coisa que nós estamos pagando de 10 vezes. Não teve jeito. Vai tirar esse dinheiro de onde? Ora, é uma situação, nós temos um ônibus. Cada igreja tem as suas dificuldades. Nós temos monitoramento, tem uma série de despesas. Internet, precisamos mexer com a internet, adquirir aparelhagem, microfone. A gente foi descobrindo como poder fazer isso, porque eu não sei, aqueles que acompanham desde o começo, lembram as dificuldades, aí todo mundo dando ideia, pastor, mas por que está assim? O que é? A imagem era ruim, o som era terrível de ruim. Quer dizer, então a gente foi aprendendo, à medida que vai indo, a gente vai melhorando, porque nós não fazemos um trabalho profissional, mas precisa ter qualidade naquilo que se transmite. Vocês estão me ouvindo, acredito que graças a Deus estão tendo qualidade, como no domingo a gente já fez um novo teste de áudio, melhorou muito o áudio, então você tem que gastar mesmo, não tem jeito. E aí a igreja paga isso como? A igreja não vende nada, a gente não vende nada, a gente não vende óleo, não vendemos nada lá. Tem que ser de dízimos e ofertas, né? Dízimo então é um ato de amor. Oferta e comunhão, você tem que ter amor pela obra de Deus. Se não tiver amor, não adianta, que aí vai ficar nessa turma, não sei o que, fica esse monte de coisa, né? E não tem jeito. É uma questão de fé, de amor, como Abraão, né? Eu sempre digo isso. O justo morre e vai para o lugar de onde? Vai para o seio de Abraão, correto? Vai para o seio de Abraão. Abraão foi aquele que pagou o dízimo, quer dizer que então, lá no céu, o lugar foi dado ao dizimista. Não tem jeito, gente, dizimista. Existe, eu sempre ensino isso, existem os dizimistas e os outros. Você ou faz parte dos dizimistas ou outros. Mas isso aí, olha, você colhe o que planta, é com amor, e se não tiver amor, é melhor não dar nada mesmo. Dízimos mais ofertas, bênçãos sem medidas. Então Deus sempre vai honrar aqueles que são dizimistas. Eu ganhei um carro, eu ganhei um ônibus. Por quê? Porque sou fiel a Deus nesses anos todos, batalhando e colocando as coisas na presença de Deus. Busca a santidade todo dia. A intercessão, ela cobra de nós isso. Porque sempre vem as pessoas com os maiores problemas na nossa vida. E nós precisamos estar bem espiritualmente e num estado de santificação necessária para que Deus possa estar nos usando a abençoar a vida das pessoas, né? Então, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele coloca, seguir a paz, tem que estar todo mundo... A pessoa pode até ter problema com você, mas você tem que ter ido lá e resolvido o problema. Se o coração dela não perdoou, o problema é dela. Porque isso atrapalha até a santificação, né? A santificação sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Isso aí não adianta se iludir. A confissão de pecados trará condições de vermos o Senhor e ter nossas orações respondidas. E dentro disso também, a palavra santidade em hebraica, né? Kodesh, está aí, como que se escreve em hebraico. Nós estamos aproveitando isso aqui, que é a nossa apresentação, dessa forma da apresentação do Apocalipse. Quando a gente for passar o Apocalipse, ele será nesses moldes. Então, isso também já está servindo para o nosso teste. Ter um coração perdoador. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Provérbios 15, 29. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Quem não perdoa é ímpio e não ouve a lei. Então a lei de Deus é que nós perdoamos, né? Então fica aí, ter um coração perdoador, né? A gente tem que, errou, falou, fez, a gente tem que ter essa humildade, porque isso atrapalha aí, né, como a moça está falando, larga de ser fútil e vamos que vamos, ou a gente vira uma equipe ou vai ter que me aguentar. Não é assim, né? O segundo quadro aí é esse que Deus espera, né? Que a gente reconheça que errou todo mundo e resolve o problema. Um coração com gratidão. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3,15. Gente ingrata só sabe reclamar de Deus, do pastor e de tudo e de todos. Não adianta, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu não tenho essa ambição. Nem Cristo conseguiu agradar, o meu Senhor não conseguiu. Eu, pobre mortal, nem pensar. Então, murmuração gera essas cenas. As pessoas estão sempre desse jeito aí, né? A murmuração denuncia um coração ingrato. Então a gente precisa ter gratidão, agradecer a Deus por todas as coisas, até pelas lutas, pelas dificuldades. Eu agradeço porque eu estou passando por isso, porque eu sei que o Senhor sabe que de alguma forma vai me conduzir à vitória e eu vou estar fazendo a sua vontade. Então a gente precisa aprender a ter um coração grato, né?
Oh, good morning, Norma. God bless you. Thank you very much. Entrou uma irmã Norma aí. É, a gente não tinha essa expectativa de entrar alguém, uma americana, né? Uma irmã americana aí, né? Para nos acompanhar. Ela quer ler a linguagem. Eu vou tentar deixar para ver se ela consegue acompanhar aí, né? Então, vamos dar uma resposta aí. Para vocês terem uma ideia, como que nós estamos alcançando pessoas. Eu estava falando até agora, nós estamos alcançando pessoas. Vocês imaginam que a gente não tem nem ideia das pessoas que querem ouvir. Vocês veem que existe gente com sede em qualquer lugar, e toda essa ferramenta que a gente vai montando aos poucos, Deus vai me preparando as pessoas para me ajudar, tem a finalidade o quê? De abençoar outras pessoas, né? Então, quem faz parte de tudo isso vai receber o seu galardão, com certeza, né? Então ele fala aí de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, isso vai acontecendo na nossa vida. Realmente, Dani, você tem razão, a gente vai ter que começar a estudar essa possibilidade de ter legenda, porque já apareceu gente em espanhol, gente em inglês. A gente imagina que está só aqui. Lembra da palavra que Deus deu a Wanda? Estava lembrando da palavra que foi dada na comunidade no começo, na igreja pequenininha, que nós seríamos conhecidos no Brasil, né? E nós estamos vendo aí que estamos conhecidos até fora, para ver um trabalho desse, um horário desse. A gente fica feliz de ver como Deus trabalha, né? Esse é o trabalhar de Deus, né? Esse é o trabalhar do Senhor. Vamos lá na sequência. Então, expulsar demônios. Esse aí não precisa de muita... A gente vai ter que trabalhar de uma forma... Vou ver a possibilidade, como a gente está trabalhando com 3 monitores, vamos ver de trabalhar com um tradutor do lado. De repente, entrar um irmão lá, a gente consegue traduzir, fazer um tradutor pelo Google, né? E jogar para a pessoa poder estar acompanhando, né? Mas é uma benção. Vocês estão vendo, é bom que vocês estão vendo online. O bom de ter online, vocês imaginam, se eu estivesse dando esse curso lá na congregação, estaria só um grupo pequeno. A gente vê, está alcançando, quer dizer, outras pessoas vão ver isso, né? Então, fica grande? Fica, mas tem gente interessada, tem gente com sede, tem gente que está querendo aprender, né? Então, expulsando demônios é uma coisa que, ao longo do tempo, o ministério vai chegar lá, né? Aí está o 2 Coríntios, né? Eu não sei até onde ela consegue ler isso daí, né? Mas está lá. Se tivesse aqui uma forma da gente conseguir pegar isso daí, mas a gente vai ter que preparar mesmo uma situação assim, deixar preparada e pronta. Então vamos lá. Revelações espirituais. Passarei as visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12:1. O ministério de intercessão será os olhos da igreja, ajudando a enxergar a vontade de Deus revelada na palavra. Não tem jeito. A gente, quando começa com uma vida de oração, essa vida vai, opa, fazer bobagem aqui. Essa vida ela vai acabar levando a gente a um nível espiritual que as direções, Deus vai falar tanto com a gente que o Senhor vai nos abençoar. E nós teremos uma responsabilidade muito grande de estar sendo instrumentos do Senhor, também direcionando, dando direção para a igreja. E isso que é importante, nós podermos estar iluminando. Nós podemos, enquanto eu coloquei o versículo, que ela vai, pelo menos vai ter ideia do que eu estou pregando aí. Nós vamos estar aí, então, iluminando muitas vezes na direção da igreja, o grupo, as pessoas, e esse é um trabalho fundamental na vida da igreja, né? Então vê, por exemplo, o apóstolo Paulo chegou aí ao 3º céu, foi arrebatado até lá. Ele teve também uma preparação do que vai ser o arrebatamento da igreja, né? Ter uma visão profética, né? Então a gente, 2 Reis 6:17, a gente vê aí
uma das coisas importantes é a gente ver a presença de Deus aí na vida por exemplo, de um homem como o Eliseu. A sua fé era tão grande que ele enxergava algo que as pessoas do seu tempo não conseguiam ver. E isso é importante na vida do Ministério de Intercessão. Vai chegar um momento que a gente vai sempre enxergando, como Deus quando deu a palavra profética no começo do ano. Hoje a gente para ver, fruto do quê? De busca. A gente vê realmente como Deus foi tremendo nas nossas vidas, né? Então, a visão profética, a gente tem que ter essa visão de ver coisas, revelações tremendas da presença de Deus, né? Uma outra coisa, como a gente falou, vocês devem lembrar que eu sempre falei isso, né? Aponta a mira laser para Deus atirar. A gente pede e crê que Deus atende, né? Então Deus atende as nossas orações justamente porque nós buscamos a Ele. Nós buscamos a Deus de tanta forma, né, que isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, o Ministério de Intercessão, ele tem uma diferença de outros ministérios que a gente prioriza sempre a direção de Deus. Então, como nós fazemos? Nós oramos, por isso que a gente fala aí de uma precisão de mira laser. E Deus, no nosso pedido, né? O pedido é específico, vamos dizer, né? E isso que faz a diferença nas nossas vidas, né? O ingresso dos novatos: farão treinamento, 21 dias de jejum para confirmar o chamado, farão experiência, né? 1 a 3 meses, só depois receberão a ordenação. Isso para que a pessoa tenha essa possibilidade de estar vendo aí a necessidade e a confirmação, né? Para ver isso daí, né? Mas enfim, devagarinho nós vamos estar atendendo isso daí. Então, fim da terceira parte. Vamos para a vida prática de uma intercessora. A quinta parte também vai ficar para uma outra oportunidade. Saber quem é o intercessor. Pois ele é profeta e intercederá por ti. Essa frase, ela resume o nosso trabalho. Nós temos o intercessor, ele precisa ter relacionamento com Deus. Não tem jeito. Ele tem que ter um relacionamento com Deus. O intercessor, ele de todas as formas, ele vai desempenhar um papel que até então eu acredito que as pessoas de uma certa forma não caíram em si da responsabilidade que é estar servindo a Deus. Isto é um privilégio. Deveria ser todo mundo. Todo mundo deveria estar nesse nível. Mas como isso não acontece, o Ministério de Intercessão então entra na brecha para ajudar o povo do Senhor. Embora a gente não ajude a sua igreja, né? Vamos lá. Daniel 6:10. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. É isso daí. O trabalho é a vida de oração. E Daniel propôs no coração não se contaminar. Então, realmente, o Ministério de Intercessão precisa ter, é um preço a pagar. A gente não pode estar contaminado com as coisas do mundo, né? Que lhe permitisse não se contaminar. Mulher de Deus e homem de Deus que se consagram a este ministério não devem imitar as práticas pecaminosas que os evangélicos modernos adotaram, na base do não tem nada a ver
E Deus só quer o coração, né? Transformaram Deus aí a gente fala açougueiro, mas não é açougueiro, porque açougueiro usa tudo, né? Daniel sabia de sua missão e sabia o preço a ser pago para não ser como os ímpios, ou os judeus contaminados com os costumes e a idolatria da Babilônia. Então, fazer parte do ministério de intercessão é alguém que realmente tem um compromisso com Cristo. E isso vai trazer, claro, coisas maravilhosas do Senhor, né? Saber o alto preço a ser pago. Não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façam mal. 1 Crônicas 16, 22. Todo ministério trará lágrimas, conflitos, medo, desânimo, desprezo, vontade de desistir, dúvidas, guerras, o profeta se esconder e solidão. Então, sempre vamos ter em mente o seguinte: com todo privilégio não significa, como aconteceu com a vida dos profetas, que nós vamos ter vida fácil. Essa promessa não existe na Bíblia. Vamos ter lágrimas, conflitos, vamos ter medo, vamos ter desânimo, vamos ter desprezo, vontade de desistir, dúvidas, guerras, muitas vezes querer se esconder e solidão. Mas está aí o desafio. Como Jeremias, né? Foi lançado num poço. Não ser infiel e nem rebelde. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Daniel 6,4. Fiel ao pastor, ao grupo, fiel. Fiel é fiel. Então veja bem, não achar em Daniel culpa, nem erro, nem infidelidade. É o caráter, né? A rebelião de Coré. Está aí o exemplo, né, como é que ele terminou. Diante das pressões, buscar a Deus. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10, 2:12 e 13. Tomar decisão sozinha será tráfico. Devem buscar a direção do Espírito Santo na base com o ministério. Escolhas erradas trazem dor. Então, é uma coisa que a gente vai amadurecendo e vê que toda decisão que envolve qualquer coisa, o parar ou não parar ou fazer, lá na base Deus vai nos dar a direção. Nem sempre é aquela que a carne quer ouvir, mas é aquela que Deus nos dá e que vai nos abençoar ou vai impedir que a gente faça uma grande bobagem na vida, né? Na pressão, Daniel orou ao Senhor. Na pressão, a gente ora ao Senhor. Porque nós temos uma família, nós temos fatores que compõem a nossa vida, que uma decisão errada, ela repercute em tudo, né? A vida prática do intercessor. Aprender guerra espiritual. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. O diabo não brinca em serviço, né? O Daniel entrou em jejum, né? Daniel, ele tinha noção do que estava acontecendo. Ele sabia realmente que era uma guerra. Não tinha noção, vamos dizer assim, da dimensão que isso estava tomando. Então, ele acabou entrando em jejum, e aí Deus deu a revelação através do anjo. Estamos em guerra espiritual. Isso é uma coisa que a gente precisa gravar bem. Estamos em guerra espiritual. E precisamos de muita oração. De muita oração. Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que amadurecer. A gente tem que amadurecer mesmo. Nós estamos em guerra espiritual. Vamos lá. Nível territorial. Nós vamos falar uma coisa importante. Territorial: principados, dominadores, países, estados, cidades, regiões, cultura, potestades, poderes,
Como nós já falamos, inclusive essas últimas mensagens minhas foram tudo sobre eles, né? Pessoal, hostes do mal, doença, violência, roubo, drogas, eclesiástico, anticristo, fechamento e bloqueio das igrejas, tudo obra sendo preparada. Fortalezas, domínios, status, luxúria, miséria, prostituição. Aí entra os principados, né? Os principados, as potestades, né? Efésios 6, 10, 11 ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, uma preparação para que a gente possa estar sendo preparado para esse tipo de batalha. Não tem jeito. Nós somos chamados para uma guerra, e ela vai existir. Se a gente não quiser entrar, não quer dizer que a gente não vá sofrer. Não quer dizer que a gente não vá sofrer. Estou passando os textos aí para a irmã em inglês, assim ela vai acompanhando pelo menos os textos bíblicos que a gente está trabalhando, né? Principados, potestades. Um resumo disso, né? Os principados, a palavra arquei em grego, são anjos caídos que governam nações e são adorados como deuses e deusas, além de comandar um exército de anjos e demônios a serviço de Satanás. Tem dia especial, toda aquela coisa que nós já colocamos nas últimas pregações, né? As potestades, exúsia, são anjos caídos também que atuam subordinados aos principados, promovem divisão e dominam governos e lideranças, instituições a irem contra Deus. Eles são os responsáveis pelas divisões da igreja, né? Eles são aqueles que causam. E sabe quando as pessoas saem da igreja e falam assim: nós tivemos uma revelação do Senhor que era passar? E então, elas que dão. As potestades trabalham nisso, são especialistas nisso. Aliás, estão fazendo um trabalho muito bem feito. Dominadores, os príncipes das trevas. Eles dominam e incorporam pessoas e por isso agem mais na terra. Estão subordinados aos principados e potestades. São esses que estão aí nos centros e que depois acabam, quando vem para a igreja, os pastores, os líderes, né, as pessoas espirituais, ministérios de intercessão, tem que expulsar, né, porque ficam, né, entre Exus, pombagiras e toda essa turma aí. Forças ou hostes da maldade, né, são poderes das trevas, cega as pessoas, impede a realização de coisas, suprime o nosso prazer, causa medo, abre caminho para a prática do mal, fecha a porta para Deus, bloqueia o caminho para a recuperação. Aquela pessoa que quer sair na igreja, aí estava pronto para ir na igreja, já aconteceu, não sei o que, entrou, veio não sei quem, veio visita, veio não sei quem, aconteceu isso. Então, as forças que fazem isso. As forças, eles têm como objetivo minar a força espiritual do cristão, para que ele se desvie, ou acabar impedindo as pessoas de chegarem até o Senhor, né? Aí o soldado romano da época de Jesus aí, né? O capacete, dá para ver aí, o capacete, né? Aqui, o capacete, a couraça, o cinto, a espada, as sandálias, o escudo, de maneira mais prática, né? Vamos ver aí. O cinturão da verdade, né? O cinto da verdade, tá aí onde vai a espada, né? Tem dois modelos, um modelo, vamos dizer assim, mais luxuoso e um modelo mais simples. Então aí, essa é a couraça da justiça, forma melhor para vocês verem, né? A caliga, o calçado da paz, né? Preparação, o mais luxuoso, né? E um outro um pouco mais simples, aquele outro de couro, tudo bem trabalhado aquele lá, né? O escutum, o escudo da fé, normalmente quando eles usavam em grupos, né? Em grupos ou batalhões, daquela forma que vocês estão vendo juntos ali. E depois aí um close dele, como ele era. Um escudo grandão, né? O escudo ele protegia o corpo todo, né? É esse escudo da fé que ele se refere lá. O capacete da salvação, aí nós temos um ao vivo vendo como eles fazem, né? Eles tinham esses dois modelos aí. A macaira, né? A espada do espírito. Era essa espada, inclusive, usada por gladiadores, né? Tinha corte dos dois lados, né? Cortava de um lado como cortava do outro. E eles, quando usavam, né? A espada, né? Que é a palavra de Deus, e o escutam, né? Quando eu oro? Quando você ora, com os olhos carnais, apenas uma irmã orando, uma mulher orando. Mas com os olhos espirituais, você é um soldado que está mandando bomba para tudo quanto é lado, e não tem noção do poder. Por isso que o diabo precisa que as pessoas não orem, né? Um povo que não ora, não lê a Bíblia, para o diabo é maravilhoso. É um povo sem poder. A prática
de um intercessor. Aprender que a oração não fica sem resposta. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, Daniel 10:12. Deus honra aquele que nele crê. E uma das coisas que nos faz permanecer no ministério de intercessão é que a gente crê nele. E isso, né, a gente crê na resposta, crê que ele é a solução, que ele vai dar a solução para o nosso problema. E isso faz com que nós possamos ter essa... Na prática, né, a gente sabe que a nossa oração não fica sem resposta. Demora, muitas vezes demora, mas ele nos dá a resposta. Ser humilde e fugir do orgulho. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. O que fala de pastor serve também para o intercessor, né? A condenação do diabo foi o seu orgulho. Aceite a correção com amor, peça perdão, seja humilde de coração. O padrão é ser membro, mas, né, geralmente 6 meses, 1 ano, sempre, acho que é uma coisa muito importante que seja uma pessoa que esteja focada em crescimento. Acho que é muito importante a gente olhar, porque às vezes uma pessoa chega nova na igreja, mas ela vem realmente com desejo de crescer, e isso ajuda muito, né? Seja humilde. O que custa sermos humildes e ajudarmos uns aos outros? Nesta vida tão curta, o maior líder da história demonstrou que é a humildade que nos torna grande. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Não precisa falar mais nada, né? Então, como exemplo da foto, né, da moça ali comendo com uma criança pobre. Então é a humildade. Ter ética, não ser fofoqueira. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, portanto evita a companhia de quem fala demais. Provérbios 20:19. Confiança. Isso até porque os pecados que são colocados e todos os assuntos tratados a nível do grupo, do ministério, eles ficam ali, tem que ficar ali. O que for relatado ou confessado na reunião permanece como ética ministerial. Fofoqueiras não servem. Realmente não dá para servir a Deus dessa forma. Esse aí é o dom de língua, né? É o dom de língua. Vamos ver se dá para ler aqui. Menina, você viu só o tamanho da saia da filha do pastor? Misericórdia, e o cabelo da esposa do irmão Aristides? Não gostei daquela cor. E é de muito mau gosto. Sangue do cordeiro. Olha só o tamanho do decote da blusa da filha da irmã Dorquinhas. E não adianta que eu não vou com a cara da irmã Judite. Aquilo tem uma cara de fofoqueira. Então tá aí, né? Saber que Deus dará o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está no céu. Teu pai que está em segredo, em secreto. E teu pai que vê em segredo, em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:4. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. É exatamente isso que o Ministério de Intercessão faz toda segunda-feira, né? Fechamos a porta e oramos em secreto para que o Pai ouça as nossas orações. Imagina que vai chegar esse dia que Deus vai te dar a sua coroa. O Senhor Jesus vai colocar a sua coroa. Então, coloca você no lugar. Ele vai dar o seu galardão, a sua coroa, porque você o serviu, intercedendo por outras vidas. Muitas vidas foram transformadas, curadas, libertas, salvas, abençoadas por causa do tempo que você consagrou de intercessão. A vida prática. Jesus não disse que seria fácil. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha espaço. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A tentação será sempre para você abandonar o ministério, porque o ser humano só paga preço quando recebe dinheiro em troca. E o ministério não paga. Quem paga é Cristo. Lembre-se disso. E vai chegar um dia em que você vai receber, por causa desse serviço. O nosso galardão é no céu. Eu também não faço nada aqui visando receber aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os leões que vierem dessa forma, aos poucos nós vamos transformá-lo assim, né? Não será fácil, mas nós vamos vencer ele, ele vai ser um gatinho para nós. Porque nós podemos, pelo poder da oração, pelo poder da fé. Missão dada é missão cumprida. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Missão dada é missão cumprida. Recebeu o ministério, cumpre ele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E essa deve ser a nossa frase no final da nossa vida, né? Não use desculpas, faça o que o Senhor te mandou fazer. A gente poderia arrumar tanta desculpa para não estar na segunda-feira orando, né?
mas esse é o nosso desafio. Missão dada é missão cumprida. Não se discute. Missão não se discute. Missão não se reclama. Missão dada é missão cumprida. Fechar as brechas contra a retaliação. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27. Retaliação é vingança. Revide. Pecados, rebeliões, não pagar o dízimo, falta de fé, desânimo, abrem um espaço em nossa vida para que os demônios se vinguem do intercessor. Especialmente os pecados, né? Eu creio que as coisas mais fortes estão aí. Não deis lugar ao diabo. Então isso é uma coisa importante de nós estarmos atentos. É quanto ao pecado, né? Proteger a mente. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Depressão, desejo de suicídio, opressão, pensamento de não ser amada, de ser rejeitada, que não gosta de fracasso, ninguém gosta de você, e que o pastor não liga para você, essas coisas todas podem acontecer. A gente precisa estar preparado, né? As coisas não são assim, né? A gente sabe que quem tem interesse que a gente fica acreditando em bobagem, né? Inveja, maledicência, tudo a gente precisa aprender a enfrentar e a estar protegido pelo escudo da fé. Quando a gente tem fé, a gente sabe que Deus não nos desampara, que Deus nos guarda, Deus nos protege. É o escudo da fé. Sobretudo, protege o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Provérbios 4:23. Aliás, eu acho que é uma coisa muito importante a gente atentar para isso. A maior parte dos nossos problemas é porque a gente não protege o nosso coração. Então a gente acaba ficando magoado, a gente se ofende à toa. Há tanta coisa que acontece na nossa vida justamente porque a gente não protege o nosso coração. A gente não protege o nosso coração. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo, né? Tá aí novamente as armaduras. Aumento da base, unidos. E Pedro, considerando ele nisto, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12, 11, 12. Fazer a intercessão na base do grupo. Se passa por luta pessoal, muito mais ainda. Unidos em oração. Cobertura espiritual. A Timóteo, meu amado filho, sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, do 2, 3 e 6. Do grupo em missões enviadas, quando chegar nesse nível, né? Mas o que importa? É lembrar que sempre a base do ministério é ali. Então, em todas as coisas, a gente estará orando. Então, orando pela vida da pessoa, em cada coisa que ela vai fazer. Por quê? Porque a finalidade é a proteção, é que Deus esteja com a pessoa. Então a gente sempre vai ter que ter essa unidade. E Jesus falou que onde 2 ou 3 concordarem, então nós estaremos abençoando, né? A cobertura espiritual da oração. Nunca se esquecer disso. Lista dos nomes, isso a gente sempre faz, as pessoas trazem, é uma coisa rotativa, porque sempre está chegando nomes diferentes, né? A pauta, cada um faz como deseja, né? Modelo de pauta de oração. E aí algumas nações para a gente estar orando, né? Cada uma com as suas dificuldades, né? São os países, 50 países que mais se persegue cristão, né? Então aí Coreia do Norte, Somália, Síria, Iraque, Afeganistão. Aliás, esse lado lá é terrível, né? Os irmãos de lá sofrem. E a gente precisa estar sempre se lembrando para estar orando, né? Muito bem. Assim termina o nosso trabalho. Então, eu não falei sobre os dons. Eu vou deixar os dons e o jejum para falar numa outra, que assim eu vou trabalhar bem mais minuciosamente com os dons, porque eu acho muito importante trabalhar com os dons. Uma revisão geral, para lembrá-las do quê? Que nós temos um chamado, nós temos um serviço a ser feito. E com todas as dificuldades que a gente enfrente, a gente não pode se esquecer, em momento algum, você é importante para Deus nesse trabalho, a cada uma. Então a gente, nem cabe a nós estar julgando a cada um. O que sim compete é vocês estarem
à disposição do Senhor. E dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. E poder abençoar tantas vidas, tanta gente depende disso, dessas orações, e cada vez mais. E a gente espera que o Espírito Santo possa estar renovando em vocês o chamado, a convicção de que vocês são instrumentos, né? São mulheres escolhidas pelo Espírito Santo para esse ministério, para esse mister, para executar essa função. E que aqueles que vão aprender isso possam estar aí, possam estar abençoando outras vidas e esteja disposta a pagar o preço. Então por hoje eu agradeço a todos, deixa eu ver aqui se tá... Então eu agradeço a irmã Dani, a irmã Suzana, a irmã Claudineia, a irmã Cláudia, a irmã Leonilda, a irmã Lucier, pastora Catarina, a irmã Lucier já tá, a irmã Cláudia já falei, a irmã Wanda, a irmã Dimas, a irmã Elisandra, a irmã Marta, que estão aí, a irmã Norma. Que possam estar, Deus abençoando as suas vidas por esse tempo que se consagraram ao Senhor, né? E que tudo isso que a gente reviu, vocês vão ter depois a oportunidade, vão ter a oportunidade de estar revendo. Eu creio que de alguma forma todas serão abençoadas. E pode-se dizer assim, há um tempo em que de fato Deus vai abençoar ainda mais a sua vida por causa da sua fidelidade, né? Então eu agradeço a todos vocês. Sister Norma, God bless you and protect you. Thank you for participation with us. Obrigado a todos, né? Que Deus abençoe vocês. E esperamos em outra oportunidade, nós vamos marcar depois para a gente concluir. Estaremos concluindo o trabalho falando dos dons espirituais. Eu acho que é muito importante um trabalho sobre eles, tá bom? Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por estarem conosco. E vamos preparar então esse final para a gente depois estarmos trabalhando com os dons espirituais. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.